Amados irmãos e amigos, eu quero, em primeiro lugar, desejar a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês nessa manhã. O motivo pelo qual eu venho até aqui é para compartilhar com vocês um breve texto da Palavra de Deus e também uma breve reflexão sobre tudo o que estamos vivendo nos últimos dias. A Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 em diante, diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Amados irmãos, o que estamos vendo agora nos últimos dias, infelizmente, são notícias que nos levam a muita ansiedade diante de um presente que se apresenta com evidências de outros países, do que aconteceu em outros países, e de um futuro que nós não conhecemos e especulamos através dos noticiários televisivos, pela internet, também jornais, e sites que estamos lendo. E isso gera em nosso coração uma ansiedade muito grande, que também gera medo, que também gera incerteza, que também gera algumas coisas que nos deixam estremecidos em nossos corações. A palavra de Deus que eu trago hoje para a sua meditação e para a minha meditação nos ensina, Paulo está ensinando que nós não devemos andar ansiosos, nós não devemos estar ansiosos, nós não devemos permanecer ansiosos, porque quando a ansiedade permeia a mente e o coração humano, isso nos leva a muito mais desequilíbrio do que devemos ter. Nós devemos nos cuidar, nós devemos estar atentos à realidade que estamos vivendo, nós devemos tomar os cuidados que devemos tomar. Nós devemos estar muito atentos a toda a evidência que está ao nosso redor nesse momento. Mas a recomendação bíblica, a recomendação de Deus através do texto inspirado na vida do apóstolo Paulo é para que não permaneçamos ansiosos. É para que estejamos equilibrados. É para que apresentemos os nossos pedidos e os nossos medos e as nossas ansiedades a Deus. Não deixemos isso ruminar no nosso coração a ponto de nos desequilibrar. Tire essas ansiedades do seu coração, tire todo o medo, tire toda a informação que gerou em você pânico e apresente a Deus. Essa é a recomendação do apóstolo. Não é guardar para você, não é ruminar isso no seu coração, não é viver isso a ponto de fazer você parar nisso, estar permeado disso. Em segundo lugar, o texto sagrado diz que nós devemos buscar a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, nós devemos parar de ter o nosso entendimento voltado para o que os olhos estão vendo na realidade, para olhar para o sobrenatural de Deus que gera paz no nosso coração. Nós devemos ter essa percepção de que o Deus da paz continua no mesmo lugar e nós devemos remeter o nosso pensamento a Ele. Nós devemos remeter o nosso coração a Ele, porque é nele que vamos encontrar a paz. E o resultado disso, diz o apóstolo Paulo, é que Ele guardará os nossos corações, ou seja, Ele manterá os nossos corações em paz, em segurança, com o pensamento da certeza de que Deus está conosco. E em terceiro lugar,
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e de boa fama, e se há algum louvor nisso, pensai. Ou seja, seja seletivo, escolha as coisas boas, que tenham boa fama, que tenha louvor, que tenha virtude, e não aquilo que gera preocupação, medo e pânico no seu coração. Aprenda a ser seletivo nessa hora e olhar para Deus, olhar para a palavra de Deus, que pode alimentar de verdade o nosso coração. E eu encerro essa breve meditação, né, dizendo que o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. E a paz de Deus será conosco. Chegou a hora de nós tirarmos a palavra de Deus do papel. Chegou a hora de tirarmos a palavra de Deus do campo dos pensamentos. Chegou a hora de aplicarmos a Bíblia ao nosso coração e à nossa realidade. Chegou a hora de não apenas ouvir e aprender e montar um cabedal de conhecimento. Chegou a hora de tirar tudo isso que nós ouvimos e vimos e aprendemos e colocar na prática da nossa vida. E o resultado disso será que o Deus da paz estará conosco. Cada vez mais que nós aplicamos as verdades de Deus na nossa vida, a presença de Deus estará perto de nós. Quando nós permeamos nossa mente com o medo, com a ansiedade, com as incertezas, com as dúvidas, nós nos afastamos do Deus da paz. Ele continuará lá, mas nós escolhemos nos afastar dele. Que seja um momento em que pratiquemos o amor através das boas notícias, da palavra de Deus, de uma palavra rema de ânimo, para que as pessoas possam se alimentar, para que as pessoas possam viver um futuro, uma progressão positiva, e não o medo, a depressão e tudo aquilo que gera pânico. Vamos nos alimentar através dos grupos com boas notícias, com notícias bíblicas, né? E vamos nos avisar mutuamente dos cuidados necessários, sim, porque é preciso que também estejamos atentos à realidade que está nos envolvendo no nosso bairro, nas nossas cercanias, mas tudo isso com muito cuidado, para que não geremos cada vez mais pânico no coração das pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus faça você conseguir realizar tudo isso que a Bíblia está nos recomendando. Deus te abençoe e que a graça e a paz do nosso Deus, nesse dia e nesses dias, seja uma realidade na sua vida. Deus te abençoe.